Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia de vida. E obrigado, Senhor, por usar essa vida para te servir. Hoje, 6 de setembro de 2025, nós meditaremos no livro de Salmos, Salmos 94, e o nosso versículo de trabalho será o versículo 9. Ele diz assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Temos uma pergunta aqui bastante intrigante. Se Deus não tem a capacidade de ouvir, não tem a capacidade de ver. Ouvir o que falamos e ver aquilo que fazemos. Parece que tem gente que entende que não é assim. Nesses salmos, a gente diz que, certamente tem gente que diz que não é assim, que o salmista, logo no versículo 7 desses salmos, ele diz que, e dizem, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Então nós temos, se por um lado, o salmista faz uma pergunta direta para aqueles que, ou para o próprio Deus, serve tanto para aquele que pratica a iniquidade, para o ímpio, para o perverso, para o maldoso, quanto serve também para suscitar a Deus uma pergunta. Deus, tu não ouves? Deus, tu não vês o que eles fazem? Nestes salmos, o salmista, ele clama diretamente por uma busca de justiça, que aqui nos Salmos ele chama de vingança. Ele fala assim, no versículo 1: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. O salmista aqui, ele já diz que Deus é um Deus de vingança. E aí, quando a gente fala de vingança, é assim, mas é a vingança no sentido de aplicar a justiça. Para nós, a vingança é algo extremamente nocivo. Por que é algo ruim para nós aplicarmos a vingança? Porque nós não temos a capacidade de avaliar as coisas por aquilo que elas efetivamente são. A gente trata as coisas de acordo com o que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos escutam. Só que nossos olhos e ouvidos, eles são imperfeitos, porque eles são corrompidos pelos pecados. Às vezes a gente olha uma coisa pura e a gente olha de uma forma impura. Às vezes a gente ouve uma coisa e dá um tom, dar uma percepção, dar uma compreensão completamente defeituosa em relação àquilo que efetivamente foi nos apresentado. Outras vezes, por incrível que pareça, a gente já faz o contrário. A coisa é ruim, a gente ouve coisas ruins e acaba dando um sentido bom e começa a viver aquilo. E aí eu me refiro principalmente quando alguém te traz algo ruim sobre a palavra de Deus e você não tem o discernimento para ver e você começa a viver aquilo como uma verdade, te buscando até uma condenação, ou talvez, se não uma condenação, por você ser alguém já pertencente ao Senhor, uma correção, uma reprovação, uma tribulação, um ato do Senhor, no sentido de que você se realinhe de acordo com a sua boa, perfeita e agradável palavra. E nesse salmo, o salmista ele estabelece que Deus é juiz da terra e a ele cabe dar o pagamento aos soberbos, ou seja, a ele cabe retribuir cada malvadeza, cada insensatez, cada tolice praticada e vivida por esses homens ímpios, homens iníquos, homens perversos, homens maldosos, homens que atentam contra a santidade de um homem comum, de um homem pobre, de um homem em necessidade e principalmente de um homem temente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, o salmista, ele diz que precisa do Senhor para que o Senhor possa retribuir a esses homens o seu pagamento, ou seja, dar a justiça de Deus. Mas o interessante também é que o salmista, logo no versículo 8, ele dá uma oportunidade para que esses homens, ele chama a atenção desses homens para que eles possam agir de uma forma que eles nunca agiram, agir de uma forma sensata, uma forma bondosa, ou uma forma justa, né? Eles terem serenidade. O salmista diz, atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios. O salmista chama esses homens de brutais e chama eles também de loucos. E ele faz convite, quando sereis sábios? E sereis sábios aqui nesse sentido, a gente pode dizer que é viver uma vida temente ao Senhor. É viver uma vida em obediência à palavra de Deus. É viver uma vida em obediência, fruto da fé em que Deus estabelece em nós. A gente sempre gosta de botar a fé junto com a obediência, porque às vezes há homens que obedecem, mas não têm fé. Isso não serve para as coisas de Deus. Pode servir para os homens, mas não para as coisas de Deus. Senhor, aí o salmista traz. Por outro lado, ele diz assim, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Já trazendo que, apesar de, por um lado, existir o insensato,
que deve esperar, ou que o salmista espera que o Senhor possa fazer com que ele pague, e a soberba dele, e a sua, vamos dizer assim, e a sua glorificação, eles próprios se gloriarem, possa ser, vamos dizer assim, possa ser um ato sujeito a uma ação divina, a uma repreensão divina. Mas ele diz que no versículo 12 há homens diferentes, há homens que são repreendidos e homens que compreendem essa repreensão e homens que são ensinados e aprendem essa tua lei que tu traz. E esses homens receberão descanso. Esses homens, nos dias maus, eles apenas verão que os ímpios tombarão nas suas covas. Por quê? O salmista também diz que o nosso Senhor, né, que se por um lado ele é vingativo, mas por outro ele é amoroso, ele não rejeitará o seu povo, não rejeitará e não desamparará a sua herança. E é esse seu povo, sua herança, que é retratada pelo povo de Israel, mas que hoje nós somos alcançados como igreja do Senhor. Ah, Pai, o salmista clama, o salmista quer que o Senhor seja por ele, porque os malfeitores se levantam contra ele, o salmista, aquele que perde o socorro. Os malfeitores, se o Senhor não for pelo salmista, os malfeitores, eles irão vencer. E ele esclarece isso de uma forma muito clara, porque no versículo 17 ele diz assim: se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Esses malfeitores, esses perversos, esses homens maus, esses homens ímpios que vivem as suas iniquidades, já teriam ceifado a vida dentro da vida daquele salmista. Mas, mesmo que o pé do salmista vacile, a benignidade do Senhor sustém ele, porque ele sabe que ele é vacilante. Todos nós somos vacilantes. E por isso, precisamos e carecemos da misericórdia de Deus. E ele faz isso, multiplicando os cuidados, multiplicando as consolações e reanimando a alma do seu filho, a alma daquele que vacila. Ele reanima, que seja pelas suas correções um pouco mais incisivas. E ele, muito sabiamente, de uma forma bastante emotiva, no meio dessa turbulência, no meio dessa possibilidade, desse vacilo que ele pratica, ele diz o seguinte: mas o Senhor, no versículo 22, foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E ao mesmo tempo que ele se sente seguro, que ele se sente protegido, que ele se sente amado, ele diz também, no versículo 23, e fará recair sobre eles, os ímpios, sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Para você, homem mau, para você, homem soberbo, para você, homem que amedronta, aquele homem simples, aquele homem pacato, mas ele é um homem simples, mas ele é um homem temente ao Senhor. Ele é um homem que ama a Deus. Ele é um homem que adora louvar. Ele é um homem que adora prostrar-se perante Deus e suplicar a misericórdia de Deus, suplicar pela presença, suplicar pelo cuidado. Você, ímpio, aqui está dizendo, você será destruído. Está chegando o grande dia. Talvez você não esteja ligando, talvez você não esteja considerando isso como uma realidade, mas não tenha dúvida. Quando o grande dia chegar, quando o nosso Senhor vier para julgar a cada um de nós, julgar, dando à sua igreja os galardões que lhes são devidos, para você, ímpio, não haverá clamor que te tire da ira e da justiça de nosso Deus. Pode ter certeza disso. Você ainda tem uma saída, e essa saída chama-se Jesus Cristo, através do seu arrependimento, da sua confissão de fé e da fidelidade de uma bênção ao Senhor. Fica na graça de Deus, meu irmão, que Deus possa nos proteger e que Ele possa nos guardar.